Para câncer de mama triplo negativo, a gente pode começar o tratamento com químio ou cirurgia, ou depende de pessoa a pessoa. Então, como a gente escolhe se vai fazer quimioterapia antes ou depois? Tá, vamos responder essa pergunta. É uma pergunta que tem que ter um pouco de contexto histórico para a gente entender como que a gente seleciona os tratamentos, a ordem dos tratamentos em câncer de mama triplo negativo. Então vamos começar com um conceito lá da década de 80 e 90, que era o conceito da adjuvância, que é o seguinte: fazer cirurgia e depois fazer químio. A gente foi vendo que, comparando dois grupos, se você fizer cirurgia e observar, se fizer cirurgia e químio, a gente vê que o grupo que fazia químio curava mais. Curava em média 30% a mais. Então, faz sentido fazer quimioterapia, porque a gente consegue curar 30% a mais. Se fosse eu preferia fazer quimioterapia para aumentar minha chance de cura de 30%. No entanto, se a gente olha ao contrário, a gente fala assim, pô, mas aí eu fiz químio para 70 mulheres à toa, né? Que a doença não teria voltado de qualquer maneira. Então, ao longo do tempo, a gente foi tentando descobrir quem são essas mulheres que tinham mais chance de voltar e que tinham menos chance de voltar. E uma das estratégias era tentar fazer químio antes da cirurgia para ver se fazia diferença nisso. Né? Se aumentava mais a chance de cura ou se você conseguia identificar um grupo de pessoas que teria mais benefício. Então, foram feitos dois estudos inicialmente, que era assim, químio, cirurgia contra cirurgia e químio. E o segundo era químio, cirurgia, cirurgia, químio. E o outro era sanduíche. Químio, cirurgia e mais químio depois. Tá? E o que a gente observava? Que não fazia nenhuma diferença a ordem dos fatores. Desde que você fizesse tudo, aquilo ali funcionava. Então ficamos com esse conceito lá de 1980, 90, que não fazia diferença fazer químio antes ou depois. Quando chega mais para agora, nos anos 2000, a gente vê que câncer de mama não é uma doença única. São várias doenças diferentes. E as respostas à quimioterapia são muito diferentes. Então a gente viu que em triplo negativo, que é essa doença que não tem nem receptor de estrogênio, nem progesterona e nem o HER2, a quimioterapia é extremamente eficaz. Que funciona muito bem para esse tipo de doença. E a gente viu, num estudo recente, que se a gente faz químio antes e observa o que acontece depois, a gente pode modificar o tratamento para aumentar a chance de cura. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço químio numa mulher que tem um câncer de mama triplo negativo e na hora que eu opero sumiu a doença, eu sei que a chance de cura dela é muito alta. Que a químio sumiu com a doença antes da cirurgia. No entanto, eu também sei que se eu fizer químio, operar e tiver doença ainda na mama, existe uma chance razoável da doença voltar. Então a gente começou a identificar, por fazer químio antes da cirurgia, eu identifico quem é a mulher sob mais risco da doença voltar. E aí a gente consegue hoje fazer alguns ciclos de quimioterapia adicional com capecitabina, que é uma quimio oral, depois da cirurgia, quando você sobra a doença, que a gente chama de doença residual. Tá? Então, a maior parte das pessoas hoje tem optado por fazer quimioterapia em câncer de mama triplo negativo antes da cirurgia, para a gente poder ter essa informação. Que é, se sumiu a doença, ótimo, acabou. Se não sumiu a doença, eu posso acrescentar um tratamento com quimioterapia para aumentar essa chance de cura. A gente sabe que essa doença é um pouquinho diferente. Não precisa ser assim todas as vezes, mas na maioria das vezes as pessoas vão fazer. Só se o tumor for muito, 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 muito pequeno, que aí a gente faz cirurgia e principalmente nem faz químio. Mas a gente está falando de uma raridade. Tumores assim, de inferiores a 1 centímetro. E é raro a gente achar um triplo negativo nesse tamanho. Tá? Mesmo assim, ainda tem um pouco de discussão entre os médicos. Tá? Então, a maior parte hoje das pessoas para triplo negativo vai fazer quimioterapia antes, que é o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. E quimioterapia depois da cirurgia a gente chama de quimioterapia adjuvante. Então, neo porque é novo, né? Foi um esquema que foi feito depois.